Você já parou para pensar como a escola bíblica chegou até nós? Na aula de hoje, nós estaremos abordando esse tema e mostrando como ela surgiu, qual a importância dela para nós como cristãos hoje em dia. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa através dessa aula. Então vamos lá? No livro de Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, o Senhor nos dá uma ordem, um pedido, um mandamento, que nós devemos ir, fazer discípulos, ensinar a sua palavra e guardar no nosso coração. Então, a Escola Bíblica Dominical tem esses princípios e a nossa aula de hoje vai trabalhar em cima desses princípios, observando a sua formação, observando os seus fundamentos e como está a nossa escola bíblica hoje. Por isso que a nossa pergunta inicial é: você valoriza a escola bíblica dominical? Então vamos começar a pensar como ela surgiu. Nós estamos no mês da escola bíblica dominical e nós vamos mostrar que a escola bíblica dominical, ela não surgiu a partir dos nossos tempos. O ensino bíblico, ele vem desde da época de Moisés, quando o Senhor ordenou ao povo que deveria estudar a sua palavra, ensinar as leis a toda a geração. Nós temos como base Deuteronômio 6, versículos 7, 8 e 20, que nos diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Qual a palavra que nós vamos dar? Vamos trazer esse texto para os nossos dias. Hoje nós estamos vendo que a EBD, ela não tem tanta valorização, mas muitos não sabem qual a sua origem. Pensando na EBD nos tempos antigos, se nós formos olhar as escrituras, nós vamos ver que o ensino bíblico surgiu no tempo dos reis, dos sacerdotes, dos profetas. Deus sempre orientou o seu povo a estudar a sua palavra, a conhecer a forma de proceder na sua vida diária e não só dentro da igreja ou das sinagogas. No ministério de Jesus aqui na terra, ele sempre orientou seus discípulos a ensinar e praticar a sua palavra. A igreja primitiva passou por muitas dificuldades, mas se não fosse o conhecimento da palavra, o ensino da palavra, ela não conseguiria resistir. Também nós podemos ver que de lá até aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus permanece até os nossos dias. E onde fica a EBD nesse contexto? Foi através desses ensinos, foi através das sinagogas, através de Moisés, das leis e das ordenanças que o Senhor nos deu, que nós chegamos à escola bíblica dominical. Ela veio para nós através do missionário Robert Hicks, que, pensando em uma forma também de continuar esse ensino da palavra de Deus, começou a observar que várias crianças estavam nas ruas brincando sem conhecimento nenhum. Na época, Robert percebeu que essas crianças eram filhas de prisioneiros que trabalhavam, naquela época as crianças trabalhavam, e no domingo elas ficavam nas ruas, sem orientação, sem ajuda de ninguém. E aí elas começavam a descobrir coisas erradas e coisas ruins. E Robert teve a ideia: vamos pegar essas crianças, vamos ensinar matérias e aproveitar e ensinar também a palavra de Deus. Então ele começou a ensinar a Bíblia, ensinar outras matérias. No início eram apenas 5 crianças, que todos os dias, com fidelidade, todo domingo, se reuniam e Robert começavam a ensinar essas matérias e a Bíblia. O ensino e o trabalho de Robert começou a chamar a atenção das pessoas, porque o comportamento dessas crianças começaram a mudar.
As crianças que ficavam na rua, que ficavam sem conhecimento, sem orientação, começaram a mudar as suas atitudes e isso refletiu tanto na sua família como na comunidade onde elas estavam. Resultado disso, outras crianças começaram a se aproximar e essas crianças chamaram a atenção de outros adultos e em 1780, esse jornalista britânico formou um grupo de crianças e que na época foi escola popular. Nessa escola popular, além de Hikes, outros professores também começaram a ensinar as crianças. Hoje nós temos a maior e mais antiga escola que nós conhecemos. Ela hoje é uma forma moderna de cumprir a ordem que Jesus nos deu, que está lá em Mateus, capítulo 19 e 20. Ide e ensinai. A escola bíblica dominical, ela não é só uma escola comum, mas é um princípio bíblico, ao contrário do que muitos pensam. Participar da EBD não é apenas absorver conhecimento, mas ser transformado por este conhecimento. E nós vamos ver isso através da sua palavra, da Bíblia. Eu preparei essa aula dividido em 3 R's. Eu quero que você aprenda e comece a valorizar a EBD a partir dessa reflexão, dessa aula sobre a Escola Bíblica Dominical. Primeiro R, refletir. A EBD é uma escola de ensino bíblico e evangeliza enquanto ensina. Funciona no domingo, geralmente. Aí alguns perguntam, por que no domingo? A primeira coisa é que o domingo é o dia onde todos estão reunidos, porque trabalhamos de segunda a sexta, geralmente, e o domingo é que todas as pessoas estão de folga. Então, se reúne no domingo com esse princípio e também porque o domingo é o primeiro dia da semana. A gente sabe que foi no primeiro dia da semana que o Senhor ressuscitou e as pessoas celebravam a ressurreição de Jesus. E isso se tornou um costume. Então, nós também nos reunimos no primeiro dia para adorar, para buscar a presença de Deus e também para estudar a sua palavra. É uma escola aberta para todas as pessoas que querem e sentem necessidade de aprender sobre Deus e o seu plano para a vida, para toda a humanidade. A EBD, ela tem algumas funções e entre essas funções se divide em 3 objetivos. O primeiro é a evangelização. Vamos parar para refletir sobre este objetivo. Quando nós estamos na escola bíblica dominical, que o professor é usado por Deus, ele está falando da palavra de Deus e ele está evangelizando, como nós vimos, ao contrário do que as pessoas dizem, é uma escola aberta para todas as pessoas. Não é só para crentes, não é só para membros de igreja. Quando ela foi formada com a ideia de trazer aqueles que não conhecem a palavra de Deus, para que a partir do momento que elas conhecessem, elas entregassem suas vidas a Jesus. Então, o princípio de evangelização é um objetivo na escola bíblica dominical. Um outro objetivo é de firmar convicções da verdade. A verdade absoluta, aquela que é imutável, que está na palavra de Deus. Então, quando nós participamos da EBD, as verdades que são ensinadas na Bíblia fortalecem o nosso conhecimento em relação a Deus. Você sabe quem é Deus fora da escola bíblica dominical? Será que é possível a gente, com os nossos conhecimentos, definir sobre isso? Na escola dominical, a gente tem essa oportunidade de questionar, de discutir, de aprender, de firmar, de tirar dúvidas e convicções. Elas só são realizadas, elas só acontecem quando eu consigo concretizar, tirar todas as minhas dúvidas. E na escola nós temos essa oportunidade. Também o objetivo dela é capacitar o cristão a exercer os seus dons e talentos através da escola bíblica dominical.
Deus, ele dá dons a cada um dos seus servos. Deus, ele dá talentos às pessoas. Então, a partir do momento que eu tenho a Cristo, a partir do momento que eu começo a conhecê-lo, ele me dá condições para trabalhar. E qual o melhor meio que eu tenho para trabalhar, se não dentro da igreja? Se não na IBD, se não ajudando ao próximo? Como eu vou fazer isso se eu não sei como fazer? Nós temos essa oportunidade de escola bíblica dominical. Ela foi gerada no passado para formar pessoas, para transformar pessoas, e no presente ela não é diferente. Há muitos líderes do passado e do presente que são líderes em sua essência, líderes ativos por causa da escola bíblica dominical. A EBD, ela produz pessoas cristãs, verdadeiras e atuantes. É uma escola com um livro único para toda a faixa etária de idade, com conteúdo único e que produz uma transformação no indivíduo em sua totalidade. Através do ensino da escola bíblica dominical, o ser humano, ele é formado no seu intelecto, no seu emocional, em sua vida social e principalmente na sua vida espiritual. Na escola bíblica dominical, os dons são colocados em práticas, como eu disse antes, e a Bíblia vai nos dar respaldo nessa palavra através de Efésios, capítulo 4, verso 11 e 13, que nos diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está na escola dominical, está exercendo os nossos dons de acordo com a grande comissão. Refletir sobre a nossa escola bíblica dominical é algo fundamental para a vida do ser humano. Afinal de contas, se o Senhor quer que eu e você cresça no conhecimento da palavra, precisamos meditar sobre isso. Reflita sobre essa importância, porque Deus quer de mim e de você fidelidade no ensino da palavra. Bíblia, ler, viver e crescer. Vamos todos à EBD, Escola Bíblica Dominical, lugar onde eu e você vamos aprender o que a Bíblia nos diz, vamos aprender como nos comportar diante do Senhor, vamos ter a nossa formação transformada pelo poder da palavra de Deus. Essa escola não é só para mim, é para mim e para você. E a gente vai ver como está a nossa EBD. Já vimos o nosso histórico, como ela foi formada, os seus objetivos, mas como ela está hoje, no meio desta quarentena, no meio deste período em que as informações online estão tão evidentes, como a nossa EBD vai ficar? Terceiro R, recriar. Segundo estimativa colocada no livro de marketing para a escola bíblica dominical, 70% dos membros das igrejas brasileiras não participam das EBDs em suas igrejas. Isso é muito lamentável. Sabe o que aconteceu na Europa? Por desvalorizarem o ensino da Bíblia, por desvalorizar a escola bíblica dominical, muitas igrejas morreram. Esse continente já é considerado pós-cristãos e está sendo dominado pelas seitas e pelo ateísmo. Mas tem países como a China, a Coreia, que mesmo com perseguições, o evangelho tem chegado e feito diferença. O ensino da palavra de Deus tem se tornado cada vez mais forte e não é diferente no continente africano. O evangelho tem crescido de forma consideravelmente por causa do ensino da palavra de Deus. Quero dizer para vocês que quando a gente se dispõe a aprender e a ensinar a palavra de Deus, o evangelho se expande
e, logicamente, o país, o Estado, a igreja cresce e de forma segura. O pastor Mirivaldo, ele foi pastor na Igreja Éden, em Salvador. Hoje ele está aposentado, está em Vitória da Conquista. Ele destacou a importância da EBD através de alguns versículos. E ele colocou o seguinte, lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, nos diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse texto ele destaca que o ensino da palavra é necessário para a dinâmica do crescimento espiritual constante. Mesmo nessa era, nesse período que nós estamos de tanta informação online, ele destaca, ele quer dizer que crescimento não é apenas informações que nós absorvemos, mas é a prática daquilo que absorvemos. E para nós crescermos espiritualmente, precisamos praticar aquilo que nós aprendemos. Por isso que há uma dinâmica constante, diariamente. Como o texto mesmo diz, crescei na graça. Ele não define que nós crescemos e acabou. Mas devemos continuar crescendo nessa graça, crescendo nesse conhecimento. E a escola bíblica tem esse princípio. Um outro versículo que ele nos fala é Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13, que diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. A salvação, ela se evidencia através da prática diária do ensino da Bíblia. Eu quero dizer para vocês que há muitas pessoas dentro das nossas igrejas que têm uma vida meramente religiosa e não são salvos. Porque como nós vemos no texto, a salvação ela reflete nas nossas ações diárias, no nosso comportamento, no nosso testemunho principalmente. E o texto está dizendo, mesmo conhecendo a palavra, eu preciso evidenciar isso na minha vida, e isso é resultado de uma vida salva pelo poder da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14 e 15, nos diz: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Verso 14, o texto está falando que nós devemos ter segurança na palavra, como nós dissemos no início, convicção daquilo que aprendemos, para evitarmos contendas, para não termos confusões acerca da verdade, para não termos várias teorias sem fundamento, sem uma verdade real nas nossas vidas. Então, quando a gente está na escola bíblica dominical, quando a gente se dedica a conhecer a palavra, quando a gente sente sede e fome de conhecer mais o nosso Deus, nós vamos ter uma profundidade, um aprofundamento no conhecimento dessa palavra. E aí, essa palavra, ela vai nos fazer aprovado diante do Senhor. E no momento do confronto, como o texto 13 diz, não vamos ser envergonhados. Não vamos passar vergonha quando alguém nos perguntar qual a razão da nossa fé. Hoje nós estamos vendo um mundo de pluralidade religiosa. O que é essa pluralidade? São as diversidades de teorias, de dogmas e doutrinas que nós vemos hoje em dia. Muitas pessoas não sabem quem crer e até colocam em xeque a verdade de Jesus. Mas quando a gente se aprofunda no conhecimento da palavra, mesmo com toda essa diversidade de religiões e de doutrinas, nós sabemos em quem cremos.
Nós conhecemos o Deus que cremos através da Bíblia, que é a palavra de Deus. E nós podemos vivenciar na prática o que Efésios 2:15 diz, que não temos no que se envergonhar, porque nós manejamos, ou seja, estudamos, praticamos o ensino da palavra, da verdade que é a Bíblia. Essas são ferramentas que são usadas na escola bíblica dominical para o seu objetivo ser alcançado. São verdades que servem para todo aluno e professor da escola bíblica dominical. São verdades que nós devemos valorizar, ao invés de nós pensarmos em uma escola que apenas transmite o conhecimento. Nós observamos aqui que a escola bíblica dominical, ela é um princípio formador de cristãos, um princípio formador de discípulos que forma discípulos e discípulos que formam discípulos e vão formando discípulos até que Cristo venha. E fica então, eu quero concluir esse estudo pensando o seguinte, com algumas perguntas. Se essa escola é uma escola com princípios, que forma convicção, que tem o objetivo de evangelização, que foi o próprio Deus que diz desde o seu início que nós devemos estudar a palavra, que começou com crianças que foram transformadas e é a única escola que nunca se acabou, que já tem mais de 200 anos e nunca se fechou, muito pelo contrário. Quem é aluno da escola bíblica dominical sabe que o seu final só vai acontecer quando Jesus vier para buscar os seus alunos. Por que hoje essa escola não está sendo tão valorizada? Eu quero perguntar para você, que importância a escola bíblica tem na sua vida? Que importância a escola bíblica tem para você hoje? Nosso contexto, de um modo geral, como nós vimos, é que a maioria não pensa na escola bíblica dominical, não tem interesse. Mas e para você? Qual a preocupação da igreja hoje? Nós vamos observar que nós temos visto que tem muitas igrejas preocupadas com membros. Mas esses membros, a preocupação é membros de qualidade ou membros em qualidade? Como está a igreja hoje? Como os recursos tecnológicos influenciam a EBD hoje? Será que esses instrumentos, essas influências, esses recursos têm ajudado a escola bíblica dominical? E será que a nossa EBD, depois desse período de quarentena, ela vai resistir? Como será a EBD do futuro? São questões que a gente começa a refletir, começa a pensar. Será que a EBD vai resistir a este tempo de pandemia? Será que os ensinos e estudos online que estamos participando durante esse período vai tirar os nossos alunos das classes? O pastor Merivaldo, ele defende o seguinte: os ensinos são importantes online, mas o presencial, ele é muito mais importante. Mas eu quero que você me responda. Durante toda essa semana, a gente vai estar discutindo sobre a escola bíblica dominical. Nós estamos no mês da EBD e nós vamos, durante essa semana, estar passando informações sobre a EBD. Nós vamos estar abrindo para que vocês tragam perguntas sobre a escola bíblica dominical, e essas questões vão ser respondidas no domingo pela manhã. Nós estaremos fazendo a live sobre a escola bíblica dominical, a escola bíblica dominical do futuro. Como ela será? Eu queria ouvir sua opinião. Nos escreva, fale com a gente. Queremos uma EBD fortalecida, mas depende muito de você. Então, até lá, e Deus lhe abençoe.